Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abraço Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadores de Estante. Meu nome é Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. Bom dia, Sula. Bom dia, Bacana. Paulo. Mais uma vez, mais um episódio de Ai, hoje. tava com saudade. Também, hoje é um episódio super especial. Eu sei. Sabe tô com quem a vendo. gente está hoje? Com quem? Não vamos contar? Com o deputado Goulart. Goulart, obrigado por ter vindo, obrigado por estar aqui com a gente. É uma honra para a Abrace, para mim e para a Sula. A gente está com você aqui Recebê-lo. hoje. Muito obrigado. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sula. Muito Uma alegria bem-vindo. gigante estar aqui com vocês. Eu tenho uma trajetória de vida, né? Sempre ligado ao segmento de vocês. E vai ser muito importante para mim, né? Como uma riqueza para mim, um enriquecedor participar desse bate-papo com vocês. Eu tenho certeza que tem muita coisa para falar. Eu não posso começar o episódio de hoje, a gravação de hoje, sem comentar uma coisa. O quê? Tá feliz com o teu Corinthians hoje? Olha, hoje? nós estamos vivendo estado de graça. É Eu verdade. agradeço a Vai Deus com cada tudo. instante da minha vida e por ter vivido tantas vezes a vitória do Corinthians com esse time de verde, né, que nos proporciona muita alegria. Muitos corintianos Também como eu, acho. que eu sou corintiano de alma, né, Sim. porque o coração um dia para, então não posso ser corintiano de coração. E quem é corintiano de alma, você tem a certeza que a alma é para sempre, é eterna, né? E o Corinthians nos proporcionou momentos muito felizes, mas o Palmeiras também, porque ganhar do Palmeiras é uma alegria Eu muito, acho. muito É grande. diferente, né? Também acho. O gabinete do seu filho, o Goulart também, né? O vereador Goulart, agora secretário, ele tem lá a bandeira do Brasil, bandeira da cidade de São Paulo e tem a bandeira do Corinthians Isso, atrás isso aí. dele lá. E no meu gabinete, tanto na Câmara Municipal, né, quando eu estive vereador por 5 mandatos, e também lá em Brasília, não tinha só a bandeira, né? Tinha também a parede. A parede toda, ela com uma fotografia gigante, né? Sempre coloquei, quando nós invadimos lá o Morumbi em 77, e tinha uma figura emblemática, né? Um amigo negro, né? Muito forte. Ele atravessou o Morumbi ajoelhado com a bandeira nas costas, né? bárbaro. Então eu sempre retratava aquela fotografia dele na parede do meu gabinete. Que é a paixão que tem pelo Olha. time. Sabe o que eu lembrei agora? Não, desculpa te interromper. Que a TV Corinthians, quando ela veio aqui, né? Ela começou aqui em São Paulo, eu que fiz o cenário. Bacana. É? Olha, que cara, coisa. Nossa, a gente tá falando, eu tô lembrando. Fomos nós que fizemos os cenários dos estúdios da TV Corinthians. Aliás, a gente vai precisar entrevistar você também, né, Sula? Ah, E aí você bacana. precisa meu contar essa história. Deus do céu. Olha, para você que não sabe quem é o Goulart, eu vou tentar resumir o Ixi. currículo dele, ó. Porque senão o episódio inteiro vai ser só para falar o currículo dele, ó. Antônio Goulart dos Reis. Eu não sabia, eu chamo tanto você de Goulart, o deputado Goulart, que eu não sabia que você era Antônio. Conhecido como Goulart, empresário político, filiado ao PSD, Partido Social Democrático. Foi vereador da cidade de São Paulo por 18 anos. 18 anos ele foi vereador. E ao longo de 5 mandatos consecutivos, mais de 100 projetos aprovados. Gente, Escrever que projeto, loucura. escreve. Agora, aprovar o projeto, É outra coisa. sinal que ele tem consistência, é importante para a cidade de São Competência. Paulo. E depois foi deputado federal pelo estado de São Paulo também. É autor da lei que viabilizou a criação do Museu do Futebol. Eu já tive, você não teve, vá no Museu do Futebol, isso. é maravilhoso. Você pode até não ser fanático, gostar tanto de futebol quanto a gente, mas ele é uma experiência extremamente importante, principalmente para nós brasileiros. Então, a gente deve a ele, tá? Também idealizou a Comissão de Turismo, agora a gente que trabalha com eventos. Idealizou também a Comissão de Turismo, Lazer e Gastronomia. Aliás, a Abrace faz parte, eu tenho feito parte como diretor executivo da Abrace, faço parte dessa comissão também, mas foi idealizada agora pelo deputado. E o Troféu São Paulo de Gastronomia. É defensor do setor de bares, restaurantes, feiras e eventos, né? Pai, né? A gente falou aqui agora há pouco, pai do Rodrigo Goulart, atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho na cidade de São Paulo e vereador já pelo seu 3º mandato, uma pessoa extremamente importante. Aliás, é o seguinte, se você trabalha com eventos, a gente deve muito ao apoio e ao trabalho do deputado, do vereador, desses anos todos em defesa do nosso setor, em especial na pandemia. A gente nos ajudaram a abrir, a voltar o setor, tá? E agora, falando um pouco do Corinthians, é conselheiro vitalício, diretor de Relações Institucionais do Esporte
Clube Corinthians Paulista, foi presidente do Conselho Deliberativo e ainda vice-presidente da Gaviões da Fiel. Tá? E detalhe, agora um pouquinho da vida particular dele, é um dos maiores colecionadores de cachaça, um produto extremamente brasileiro. Hoje, não é isso? Aliás, já ganhei uma no final do ano, maravilhosa. Adorei. Adorei aquele... Quando acabar, me avisa que a gente repõe. Já acabou fazendo, já acabou. Já acabou. Ele não era, né, um grande apreciador. Eu não era, de fato não era. Olha que interessante, eu não era apreciador. Eu sou um cara da cerveja e agradeço gentilmente pelo brinde, no final do ano. E aí eu falei, deixa eu experimentar. Aí eu falei, nossa, que delícia isso. Já foi. Eu vou deixar aqui para as visitas. Eu era visita na minha casa. Sim, todo dia uma visita. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem-vindo. Tenho certeza que vai ser um papo delicioso com o corintiano, que também sou. Sua trajetória política é bem longa, né? Diversa, tanta coisa para trocar, para contar. Mas como isso começou? Como é que você começou na vida pública? Na realidade, a minha militância começa muito jovem. Né? Todo o jovem, né, dos anos 60, 70, tiveram a militância, e uma militância que começou nos movimentos de esquerda. Né? Certo. Então, eu tive um trabalho muito grande ao lado de todos os progressistas do Brasil, né? Porque a gente discordava de muitos momentos e desmandos que aconteceram na época, em nossa visão, por parte dos militares. E aí foi super importante o engajamento, né? E desde sempre eu havia me filiado à juventude do MDB, onde eu fui também secretário da juventude do MDB, fui vice-presidente da juventude do MDB, representando uma área grande, né? Porque cada setor do estado de São Paulo tinha um representante. Então, você teria que ser escolhido pelos diretórios, né? Mas, enfim... Na época de Arena e MDB, né? Exatamente. Só tinha dois partidos políticos. Antes era PDS e MDB, depois passou a ser Arena e MDB. E sempre tive uma ligação muito grande com as grandes personalidades do partido, né? E todos os partidos, não existia outro partido. Então, o que é hoje PT, o que é hoje PSB, estavam todos agregados no MDB. Né, que era um movimento democrático, né, que a gente lutava pela democracia e pela o que nós lutávamos pelas diretas, né, o direito de votar, de escolher os seus representantes, tal. E trabalhamos muito em vários momentos e sempre apoiando parlamentares progressistas. E esses parlamentares, eu cito alguns aqui, tinha o Marcelo Gatto, que era até de Santos, o Goldman. Enfim, em 78 nós resolvemos lançar um deputado estadual, participar da eleição de deputado estadual, que era aqui da freguesia do Sérgio Santos. O Sérgio Santos foi eleito em 78 e depois, com a vontade de criar um partido, ele foi o primeiro vice-presidente estadual do PT, do Partido dos Trabalhadores, que foi criado em 80. Depois ele foi reeleito pelo PT em 82 e voltou para o MDB em função das divergências que tinha, né? Eu, inclusive, sendo chefe de gabinete, sendo assessor do Sérgio Santos, não me filiei, porque eu já discordava antes até. Entendeu? Continuei com o Sérgio, coordenando o trabalho com ele e tal. Mas, enfim, aí o Sérgio retornou para o MDB e a gente tinha uma ligação muito grande com todas as lideranças, em especial com Quércia. Atuamos muito fortemente na campanha do Montoro, né? Fui um dos coordenadores, né, que participei da campanha com muito afinco e tal, e fui me destacando nessa militância, né? E legal. Depois disso, nós participamos ativamente da eleição do Caruso, que foi um grande vereador também, aqui da Zona Sul de São Paulo, foi eleito, depois foi para o Tribunal de Contas do município, onde ele foi presidente por várias vezes, né? O Caruso foi um grande aguerrido militante, né? E com a ida dele para o tribunal e com a bagagem que a gente foi adquirindo e a vontade de um grupo grande de pessoas, eu fui candidato a deputado estadual primeiro em 94. Em 94 cometi um erro muito grande,
porque eu, naquela época, estava militando muito fortemente também na torcida, no Corinthians, tal, e o pessoal achou que o slogan da campanha deveria ser Gavião, vota em Gavião. Ah, tá. E foi o último ano que o voto era escrito. Então, a pessoa, ao invés de escrever o meu número, escrevia Gavião. E eu não me registrei como Gavião. E nos Gaviões, até hoje, é natural a gente, os mais antigos, lá como eu, tratar os outros de Gavião. Ô Gavião, ô Gavião. Tem pessoas que eu conheço há 50 anos de Gavião e não sei o nome dele. É Gavião. Entendeu? E aí, então... E aí muitos votos se perderam. O Gavião foi eleito, mas não foi. Saiu a manchete no jornal de Guarulhos. É um Gavião que está sendo dos mais votados em Guarulhos. E ninguém sabe quem é. Eu recorri ao TRE, até eu cheguei ao TRE, uma passagem super interessante. Quem vive tem história, não é? Eu cheguei no TRE para recorrer e para considerar o voto Gavião. Estava lá o Tuma, senador, com o filho dele, Robson Tuma, que era candidato a deputado federal. E as pessoas votavam em Tuma para senador e Tuma para deputado federal, e não no Robson Tuma. O mesmo juiz que acolheu o pedido do Tuma para considerar o voto Tuma também, negou o meu. É que ele devia ser palmeirense. Certamente. Certamente. Aí, então, eu... depois disso, eu tive 23 mil votos como deputado. Não houve a aquiescência do juiz para considerar os votos como Gavião. Puxa, que loucura, gente. Fiquei realmente bastante abalado, toda a equipe que ajudou, que foi uma campanha muito aguerrida, né? Mas eu falei, olha, há tempo para tudo, né? Como aquela leitura do Mário Covas no Hospital, há tempo para sorrir, eu fui ver Eclesiástico, aquela passagem, né? E quando foi 2 anos depois, saí candidato a vereador, fui eleito, e as votações como vereador foram só aumentando. Né? Que legal. E como vereador foram mandatos muito quentes, a militância política faz com que quem veio de baixo, quem passou como assessor, quem coordenou campanha, quem tem uma relação com a comunidade, sempre no campo de várzea, sempre nas associações de moradores, você passa a ter um compromisso muito grande com a população. E o mandato de vereador é muito legal, porque as pessoas te ligam, ao invés até de você marcar uma reunião, você passa na casa dele, passa no boteco, enfim, encontra na padaria. Uma proximidade diferente. Não me interrompendo, mas interrompendo, olha, aconteceu comigo ontem. Ontem eu estava na Zona Sul de São Paulo, que é a região onde você e seu filho trabalham há quantos anos já? Desde sempre, né? Não, sempre. E aí um rapaz, enfim, que eu conheci ontem lá do motoclube, que eu faço parte, e conversa vai, conversa vem, eu falei, não, porque aqui, se a gente precisar, o Goulart é meu amigo. O Goulart é meu amigo. A proximidade que ele está falando. Eu acho que assim, essa Porta história aberta, né? Eu acho que é isso. Isso que eu acho que é importante, ou seja, não é aquela história de você ter... não, ok, ele é alguém do poder público que está acima aqui, a população não. Vocês, tanto você quanto seu filho, tem essa situação. Acho que o teu filho acho que seguiu o seu exemplo, o seu passo, né? Superou. Assim, isso. E continuando aí, só para resumindo aí, que depois disso eu fui candidato a suplente, era o primeiro suplente do Quércia na campanha para o Senado em 2010. Olha. Aí o Quércia, com a doença dele, retirou a candidatura, né? E caso ele tivesse mantido, que ele faleceu no dia 23 de dezembro, dia do meu aniversário. Olha. E acabou, se ele tivesse mantido, nós estávamos em primeiro lugar na pesquisa, eu teria sido senador. Sim. Mas aqui depois também, 2 anos, nós apoiamos o Aloysio Nunes, que é um grande parceiro, foi um grande senador, foi ministro. Se o Aloysio Nunes estivesse no Ministério de Relações Exteriores, certamente até essas negociações com os Estados Unidos teria sido diferente. Sim. Habilidade, competência, proposta, firmeza nas decisões, né? Mas enfim. Aí depois fui candidato e eleito deputado federal. Foi um mandato muito importante, porém um momento muito conturbado,
que naquele mandato que eu estive como deputado federal, nós tivemos 2 impeachment, né? O impeachment da Dilma e o impeachment do Eduardo Cunha, Sim, presidente da Câmara. E isso acaba também, afastou um pouco do eleitor, não que eu tenha me afastado, mas as pessoas votaram em mim para ser deputado federal. E eu tinha que trabalhar, e trabalhei muito em Brasília. Haja visto que deputado de primeiro mandato dificilmente é presidente de comissão. E eu fui presidente de uma das comissões mais disputadas em Brasília, que é a Comissão de Ciências e Tecnologia, e fui presidente de vários grupos de estudo, né? Então, foi interessante, mas esse contato com a população, Paulo, até hoje, eu só compro no comércio do bairro. Muito bacana, Eu compro no açougue, eu compro na padaria, eu vou à padaria todo dia, eu visito 3, 4 padarias todos os dias da minha vida. Que bacana. Compro pão em uma, tomo um café em outra e vou no... E a troca, né, com todas essas pessoas, é muito importante. Legal. Você encontra as pessoas, antigamente você encontrava as pessoas na associação de morador. As associações de moradores reivindicavam pavimentação, energia, posto de saúde. Hoje, boa parte dos bairros já estão providos desses serviços, né? Então, acaba não tendo reunião de pessoas. A mídia social também juntou por um lado, mas afastou por outro. Né? A reunião hoje em dia do grupo de WhatsApp. Perto, mas está longe. E acontece que isso me faz muita falta, né? Mas eu tenho buscado esse período que eu fiquei sem mandato, mas fui substituído pelo meu filho, que, olha, uma coisa que não me surpreendeu, mas é um orgulho muito grande. Que bacana. Eu tenho 2 filhos que são as pessoas mais maravilhosas da vida, né? E todos eles se destacaram muito daquilo que se propuseram a fazer. Né? Então, eles têm um trabalho gigante, né? O Fabinho na área dele, o Rodrigo na área dele, e junta pessoas, tem credibilidade, que é a coisa que a gente tem que conquistar na vida. Credibilidade. Aí, hoje, tem muitos políticos, né, que acabam não podendo sair à rua. E cada lugar que você vai, você encontra pessoas maravilhosas. Isso é diferente, né? Você vê uma tristeza, né, do Brasil, você tem que ter avião da FAB para transportar ministro do Supremo. Olha, que loucura, o ministro dos superiores tribunais em outros países andam de bicicleta para trabalhar. Está faltando isso. Então, falta isso. Então, é muito bom. Quem trabalha com a verdade não precisa se justificar. Né? Então, é isso que a gente sempre procurou fazer. Isso é uma característica sua e do seu filho. Eu já tenho o privilégio de já os conhecer já há algum tempo, já há alguns anos. E essa postura, né, que vocês têm de, ok, eu sou representante da população, e é normal, ou seja, vocês nos colocam num patamar superior de ser supremo. Não, vocês estão aqui com a gente, etc. Tal, isso é extremamente importante. Talvez por isso a gente tenha aqui as 100 leis aprovadas, né? Vamos lá. Deputado, pois não, pode falar. E falando nelas. Isso, vamos lá. Né? Falando nelas. Qual delas você acredita que foi a mais emblemática ou que, de fato, representa o seu legado? Olha, você tem uma, né, que você pudesse colocar? Tem. Eu aprovei a lei que obrigou a prefeitura a distribuir tênis, uniforme e material escolar para 100% das crianças da rede pública municipal. Nossa, que incrível isso, gente! Tem outros projetos muito importantes. Importunação sexual também é importante, não? Sim, importunação sexual, como deputado federal. Antes o marginal abordava uma moça, uma mulher, num ônibus, no metrô, e masturbava nessa pessoa. Sim, e saía pela porta da frente da delegacia. Tá tudo bem. Então, eu apresentei o projeto, tão logo eu fui eleito, né, e foi aprovado. Até hoje, o doutor Luiz, que é o titular do 99DP, era da Delegacia do Turismo, junto com o doutor Nico, que hoje é o secretário adjunto da Segurança Pública. Aí, era uma quinta-feira, ele me ligou e falou: Goulart, você está voltando de Brasília? Estou voltando. Então, você vem aqui para o terminal Barra Funda, que nós acabamos de prender um vagabundo no trem que ejaculou numa moça. E eu fui direto lá para o terminal, né, estava lá toda a mídia e tal,
para entrevistar os delegados, sabe? E, coincidentemente, essa moça era de Jundiaí e o pai dela era delegado de polícia. Olha! Então, você vê, a partir daí, são leis muito importantes. Muito importante. E a uniforme, tênis e material escolar, eu moro na periferia. Eu sou o Goulart do Grajaú, o Goulart de Parelheiros, o Goulart da cidade de Ademar, de Santa Amaro. Né? Então, as crianças, muitas vezes, iam com a camiseta rasgada, ia com o chinelinho de uma cor, o chinelinho de outro. Então, tem que ter uma lei legal. Né? E outra coisa, os pais mais abastados compram um caderno bonito, cheio daquelas gravuras, tal, e a criança que não tem dinheiro não pode comprar. Por que não todos receberem? Né? E já começa, o preconceito começa no banco do primário, né? O bullying e tudo mais. Aí foi uma dificuldade danada para aprovar a lei. Uma que a prefeitura não tinha a saúde financeira que, graças a Deus, tem hoje. Né? E aí eu fui obrigado até a aprovar a lei picotada. Primeiro aprovei o uniforme, depois aprovei o uniforme, depois o material e depois o tênis. O tênis foi com a gestão, inclusive, do Serra, prefeito. Né? Mas, enfim, foi um conjunto de coisas que hoje as crianças recebem material de qualidade. Né? E todos andam uniformizados. Eu gostaria até, uma das coisas que eu queria no projeto, mas que não foi possível, colocar o nome da escola. Porque a concorrência tem que ser num pacote. Porque muitas vezes a criança mata a aula, muitas vezes estão com más companhias. Se tiver o nome da escola, você já identifica alguém rápido. pode denunciar e tudo mais. Mas, enfim, tem outras leis muito importantes, né? Como o Museu do Futebol. Museu do Futebol. O Museu do Futebol que acho que era o nosso próximo tema. Já podemos até continuar desculpa. nele. Não, vamos, vamos. Bárbaro. Então, já o Museu do nele. Futebol, pessoal, eu sou um apaixonado. Eu não posso falar paixão, porque paixão acaba, o amor aumenta. Eu tenho um verdadeiro amor pelo futebol, a vida toda, né? Sempre fui um torcedor bunda no cimento, torcedor de arquibancada, né? E a gente tem uma militância evidente no Corinthians, como eu tenho grandes amigos que torcem para todos os grandes clubes, pequenos clubes, né? E que fizemos grandes amizades. Né? Eu fui padrinho de casamento de pessoas que torcem para o Santos, para o Palmeiras, para o São Paulo. Né? Eu normalmente não falo muito o nome do time de verde, né? Até para brincar um pouco com os amigos. Né? Mas, enfim, o futebol... mas não tinha o primeiro museu de futebol público do planeta foi a lei de minha autoria. Né? E como veio essa ideia? Exatamente por isso. Eu sempre fui historiador. Por isso que eu coleciono. Depois eu vou falar um pouco das coleções aqui. Né? Mas não tinha nada que mostrasse o futebol como um todo. E eu tinha a ideia de ter fotografia, de ter uma série de coisas. E aí aprovei a lei, a Marta era prefeita, ela sancionou minha lei, só que não tocou, não foi para diante. Aí então, quando o Serra assumiu a prefeitura, a minha primeira audiência com ele, eu pedi duas coisas. Serra, eu tenho um projeto tramitando, que é o projeto que proíbe fumar, né, em próprios públicos. E o Museu do Futebol é uma lei de minha autoria. Eu falei, mas onde fazer o Museu de Futebol? Eu falei, no Pacaembu. Eu falei, se você torce para o time errado, que ele era do time de verde, mas você é esportista. Então, nós tínhamos a churrascaria lá no Pacaembu. Aquele local tem um vão livre de mais de 10 mil metros. Aí o Serra, puxa vida, é verdade. Foi comigo lá no dia seguinte. Que legal! Aí o Serra é uma pessoa muito competente, pode gostar ou não gostar dele, mas ele é muito competente, muito centrado. Ele já fez contato com a Fundação Roberto Marinho e já tocou, a Fundação Roberto Marinho entrou com um aporte financeiro muito grande, a prefeitura foi pequena, né? Aí entrou vários atores, o Caio Pompeu, que era lá presidente da SP Tours, da antiga Anhembi, né? O Walter Feldman era o secretário de esportes. Só gente importante. Só gente importante. E acabou tendo aquela maravilha. E, recentemente, nós completamos 15 anos do museu, né? E inauguramos lá uma área que é exclusiva em homenagem ao Pelé, que é nada mais justo, e outra ala falando do futebol feminino e também dessa questão racial.
Então, nós temos que ter a integralidade. Isso é uma pena, né, que o jogador negro não podia jogar no passado. Pega o exemplo do Frederich. Ele jogava com um pó de arroz para poder jogar, que só futebol era jogo de elite. Era um esporte de elite. Né? Mas, enfim, aí... Sou conselheiro do Museu do Futebol, sou conselheiro do Museu da Língua Portuguesa. Eu não sou velho, mas eu estou cheio de museu aqui. E às terças-feiras, né, também tem a entrada gratuita. Entrada gratuita. Também, que é muito o museu, bacana. Para quem? Você que, de novo, se você não for, vá. É um museu muito bem feito, muito tecnologia de ponta. Vale a pena. Eu recomendo com todas as forças. Só complementando, eu te falei que a minha ideia de museu era uma coisa, mas aí a Fundação Roberto Maria mandou os museólogos lá e que a ideia viajou, né? Contou a história do Brasil no Museu do Futebol. Ali é uma verdadeira história do Brasil. Nossa, exato, maravilhoso. Deputado, falando agora um pouco mais dentro do setor de eventos, dentro da atuação da Abrace, né? Você tem uma atuação marcante dentro do setor de eventos, quando a gente fala de toda a cadeia do turismo, então bares, restaurantes, equipamentos todos. Isso aí já, tendo a tua história, já está nisso aí, hoje em dia do seu filho também. A Abrace, ela representa as empresas de cenografia e montadoras de estandes. E a gente, antes de começar a gravação, a gente até estava falando um pouco, como é que você acha que o poder público pode ajudar, pode colaborar, o que ele precisa fazer para fomentar o setor de eventos numa cidade como a cidade de São Paulo? Agora, vamos falar um pouco da cidade de São Paulo. Eu não vou nem falar da cidade de São Paulo, estou falando agora com o Brasil. Né? O que você acha que a gente pode, o que o poder público pode fazer? Olha, Paulo, primeiro, o poder público deveria calçar a sandália da humildade e falar assim, eu não sei fazer tudo. Chegar para o setor de eventos, de montadores, tudo mais, fazer o que eu posso, o que o poder público pode fazer para ajudar a cidade. Tem a receita aqui, na Abrace. Tem a receita... no BRAF, no BRAF e tudo mais. Então, você vê, muitas vezes, as dificuldades das mais elementares não poderiam existir. Né? Nós deveríamos ter os atores que compõem a administração pública deveriam estar integrados para discutir as soluções e não causar problema para a gente ir lá de pires na mão, né, tentar resolver. Né? As feiras, elas trazem o turista, elas trazem consumo para o setor, inclusive, que eu exploro, que é o setor de gastronomia, hotelaria, enfim, é um conjunto de coisas que o turismo movimenta a cidade. Eu sempre dava exemplo da Praça de Maio. Né? Você vai lá na Argentina, você tem 2, 3 filas de ônibus na Praça de Maio, não importa o trânsito, você está trazendo turista para consumir. Entendeu? Aqui você para fazer um tour lá no Marco Zero da cidade de São Paulo, para um guarda lá, quase amassa o ônibus, xinga de todo nome, né, para tirar o ônibus de lá. Então, você tem que evoluir para o turismo e, principalmente, para o turismo de negócios, né, que movimenta a nossa economia. Então, você vê, as coisas... Eu me lembro uma vez que as dificuldades criadas são inúmeras. Eu acho que eu já até comentei isso com você, Paulo, mas não com a Sula. Uma das feiras, até grandes empresas deixaram de participar no passado, porque ela é um fiscal da Secretaria da Fazenda. Se você tem lá uma empresa, vou citar aqui até o nome de uma empresa grande, a Calunga. Calunga, ela tem lá, ela compra de 500 fornecedores. Se tinha lá um adesivo, então uma caneca... licença de funcionamento e taxa de publicidade. Eles queriam a taxa de publicidade de todo mundo. Aí, eu me lembro que eu parei a feira, fui para o gabinete do Pita, e falei, pô, isso aqui é um absurdo, isso quer roubar o pessoal. Porque muitas vezes o pessoal quer ir lá para vender uma dificuldade, criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Né? Aí foi feito um decreto, né? Que legal. Naquele dia mesmo, tal, e resolveu o problema. Poucas pessoas sabem disso. Eu não sabia, por exemplo, essa parte da Pita eu não sabia. Mas muitas pessoas foram lesadas por isso. Olha, que coisa.
coisa. Não dá para contar aqui detalhes, passou muitos anos, tal, mas foi uma coisa assim absurda, sabe? Pessoas retirando as coisas, não vou pagar, não tem, pô, você perdendo o cliente. Não vou nem ali. expor, né, na verdade, não vou mais participar. A gente pega cidades no mundo inteiro, o BRAF defende isso com unhas e dentes também, a gente também como abraço também, que são municípios, estados, países tal, que entendem a importância do setor evento e que aquilo movimenta a economia da cidade. Sim. Então, como a gente falou, você tem hotéis, você tem restaurantes, você tem a economia... É o que a gente fala do iceberg do turismo. Na parte de cima todo mundo vê, mas você tem toda a parte de baixo do iceberg que ninguém está vendo. A gente está falando até de energia elétrica. Até o consumo de energia elétrica, ou seja, todo o que movimenta a economia da cidade. Então, a gente precisa que o poder público, como você falou muito bem, entenda a importância. E a gente não está falando de botar dinheiro, por favor, a gente está querendo facilitar a vinda de turistas, ou seja, entender que aquilo ali. Aí, vale também um comentário que eu acho que é importante que você que está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, saiba. O Goulart Filho, né, o vereador, agora secretário, na época nós levamos ao Goulart uma ideia, que aquilo ele não só comprou a ideia, mas abraçou e falou, amei esse projeto, criou um projeto que é o projeto de tipologia de eventos na cidade de São Paulo. Né? Na época da pandemia nós apanhamos, você lembra disso? Tudo foi fechado, o setor de eventos colocou casamento, feira, show, tudo na mesma cesta e nós somos completamente diferentes. E foi criado um projeto de tipologia, com base na norma 16004 da BNT. Ok, e aí a partir de agora a Prefeitura de São Paulo, porque o projeto foi aprovado, né? O vereador teve competência não só de fazer o projeto, mas também de aprovar o projeto, né? Que são duas coisas diferentes. Aprovar e sancionar. Sancionar pelo prefeito. E o prefeito, entendeu a importância disso e foi sancionado. Então, bacana. Tá, e agora? Para que serve isso? Esse projeto, o próximo passo agora do projeto, é você criar políticas públicas por tipologia. Eu vou dar um exemplo. Evento esportivo. Você colocar na mesma mesa todos os players, todas as pessoas que estão envolvidas com eventos esportivos, para que a gente consiga fomentar o setor de eventos esportivos na cidade de São Paulo. Perfeito. E não adianta você colocar ali nessa reunião, ou nesse comitê, nesse grupo, pessoas que por mais competência que tenham, sejam de outras tipologias. Eu mesmo. Se você falar assim, Paulo, você pode organizar um rodeio? Primeiro, eu não gosto. Segundo, eu não entendo absolutamente nada. Eu não tenho competência, conhecimento para falar numa reunião sobre rodeio, se alguém quiser trazer um rodeio para a cidade de São Paulo. Agora, se for para falar de feira, na área de algumas tipologias, a gente fala. Isso é um projeto da família. Vou chamar, permite? Da família Goulart, e a gente deve muito a ele, porque agora o próximo passo é criar políticas públicas de fomento. E a gente vai falar de feira, a gente vai falar de shows, a gente vai falar de congresso, a gente vai falar de absolutamente toda a cadeia do setor de eventos, e a gente deve muito isso ao deputado e ao vereador. Que bom. Agradecer publicamente é importante. A gente fala tanto deles, eu lutando com eles aqui agora, a gente pode ficar falando. Você vê a questão dos eventos. Cidade de São Paulo hoje é uma cidade, Paulo, de grandes eventos. É uma cidade cultural. Cada vez maiores, né? Uma outra lei minha que até ajudou a viabilizar muito esses eventos é o Autódromo de Interlagos. E a importância que eu falei no início da nossa conversa a respeito de amigos poder interagir com o mandato e fazer com que o mandato aconteça. Porque às vezes o parlamentar, pressionado por uma série de demandas, acaba não tendo olhos para uma série de coisas. Mas um grande amigo, Paulo Pinheiro, um dia chegou para mim, Goulart, por que não transformar o Autódromo de Interlagos num parque público? Mas na hora, eu liguei para o gabinete, falei com a assessora técnica, a Nazeli, projeto é maravilhosa. Fantástico. Aí, precisamos fazer o projeto assim, assado e cozido. Então, hoje, o Autódromo de Interlagos, antigamente, autódromo, é um orgulho ter o autódromo ali, eu vi as corridas todas do Emerson, do Ayrton Senna, que eu moro ao lado do autódromo, temos uma vida ali, né? Nosso coração pulsa ali no autódromo. Aí,
transformamos. E o automobilismo, ele existe, vai existir para sempre. Só que hoje o autódromo é autossuficiente. Porque ele é anual, né? É uma vez no ano só, né? Então Exato. você tem várias competições que tem lá ao longo do tempo, Stock Car e tantas outras. Tem do caminhão também. Motociclismo, né? caminhões, enfim. É muito importante que aconteça, mas nós não podemos deixar o espaço daquele lá público, né, só para automobilismo. Tá e certo. os grandes shows têm acontecido ali. Nossa. A cidade tem que ser viva, a cidade tem que ter sangue nos olhos. Você vê essa questão, voltando aqui a questão dos entraves que tem aqui com o CET, sempre para liberação de caminhões para montagem de feira. Pessoal, meu Deus, deveria criar um mecanismo. Olha, eu estou mandando aí um e-mail, que seja uma mensagem, que a empresa comprou mais 2, 3 ou 10 caminhões que vai trabalhar no setor, manda, já sai autorização e ponto final. É uma luta não nossa, tem né, que Paulo? ter, Paulo, não tem que ter essa burocracia, tá lá com, desculpa falar assim, com pinico na mão. Entendeu? É bem isso, mano. O poder público tem que entender o empreendedor. O empreendedor gera impostos, ele gera empregos, enfim. A nossa vida é o seguinte, é gerar emprego, é trabalhar com o empreendedor. O poder público tem que cuidar da saúde, da educação, e o restante é a iniciativa privada, parceiro da administração pública. Quem move o mundo são os empreendedores, né? Quem paga o meu salário, né? Os períodos que eu estive parlamentar, assim como de todo servidor público que está do outro lado do balcão, é o imposto gerado. Com certeza. Né? E, infelizmente, as pessoas muitas vezes não têm essa visão e cria dificuldade. É verdade. Maravilha. Eu vou ter que fazer essa pergunta. Ano que vem é ano de eleição, né? Ano que vem é ano de eleição? Não? Sim, ano que vem, 2026. Você vai ser candidato? Serei candidato. Bacana. Teremos Goulart nas cédulas. Goulart. Ó, anotem, Goulart na cédula. Nunca vou não vai ser esquecer Gavião. Não, vai ser Nunca vou Goulart. esquecer essa história do Gavião. Essa é uma lição de marketing, essa Nossa, história amei aqui. de paixão. E falando em paixões, eu fiquei sabendo sobre coleções, né? Você é um dos maiores colecionadores de cachaça? Sim, Conta sim. um pouquinho pra gente isso. A cachaça é uma outra coisa que me dá água na boca. Nós estamos aqui de manhã, eu não posso tomar uma. Né? Mas, enfim, pessoal, eu tenho uma ligação com o mundo da cachaça há muitos anos. Né? Quando garoto, eu nasci numa cidadezinha lá na Serra da Canastra, né? Que era um garimpo de diamante. Meu pai foi para lá tal, e montou um comércio e vendia muita cachaça. Quando os garimpeiros pegavam os diamantes, ia comemorar lá na venda do meu pai. Que né? legal. Aí ele tinha lá construiu uma caixa d'água grande, como se fosse uma caixa de água, mas era para recepcionar a cachaça, né? Então vinha os carros de boi com os tonéis, despejava lá na cachaça, né? E tinha muitas torneirinhas lá para nós envasarmos, encher os litros, né? E nós lavávamos os litros para envasar as cachaças lá no Rio São Francisco, com areia. E a gente ia encher, meu pai falava assim, ó, beba só um pouquinho, eu sei que vocês vão beber, mas um garoto com 8, 10 anos de idade ajudava, enfim. Aí fiquei com aquela memória, né? Tanto da cachaça como do rádio, que eu vou falar para vocês também, né? Aí, depois que eu vim para São Paulo e tal, eu comecei a procurar as marcas que meu pai vendia na venda dele, entendeu? E fui guardando cachaça. E meu primeiro emprego aqui em São Paulo, com 12 anos de idade, foi num bar e armazém, né? E aí os vendedores iam, eu falava de cachaça tal, que muitas vezes não vendiam aqui, né? Aqui já estava mais na Tatuzinha, na Cavalinho, né, na Três Fazendas e tal, depois veio a Rio Pedrense e tal. Enfim, tem uma enormidade de marcas aí. E acabei colecionando, sem forçar nada, né? Fui atrás de cachaça, encontrei alguns colecionadores. E criamos uma associação de colecionadores. Existe uma associação de colecionadores? Sim. E aí tem pessoas do Iapoque ao Chuí, né? Grandes colecionadores, e pequenos colecionadores também. Mas você tem sua marca. Sim, tem a Cachaça Goulart, né? O Museu da Cachaça Goulart, que eu tenho criado, né? O Museu da Cachaça. Onde fica? Na minha casa e em Minas, lá na Serra da Canastra, nossa casa lá. Né? Que legal. Então, hoje eu tenho lá 43 mil garrafas de cachaça. Agora, a sua cachaça, que tem a marca, se alguém quiser comprar,
É possível? Não, eu vou colocar à venda no mercado, Paulo, mas só que eu só, eu só apresentei alguns amigos no final de ano. Olha que especial, então, Paulo. Nós temos aqui amigos especiais e você é um deles. Olha que bárbaro. Eu tentei dar um golpe ontem e não consegui. Eu estava falando com uma assessora do Goulart, eu falei, não, mas você leva uma cachaça pra gente lá, não colou. Não. Mas aí a gente vou sempre à Feira de Belo Horizonte, à Feira de Salinas, já fui em exposições também em Pernambuco, lá na Paraíba, e os estados produtores, né? Lá no Sul teve uma feira recentemente lá em Joinville e tal. Então a gente encontra os colecionadores e os produtores, né? E eu fui relator de um projeto também. Tem pessoas que não dão valor, né? Mas a região produtora de cachaça, a cidade de Salinas, produz das melhores cachaças do Brasil e uma quantidade muito grande. A economia naquela região gira em torno da cachaça, né? Aí, junto com a deputada Raquel Muniz, que é de Montes Claros, né? Fizemos a lei que transformou Salinas na capital nacional da cachaça. Que bacana! E aí fui homenageado. Coincidentemente, fez agora 6 anos, né? Eu estava indo para o palco para ser homenageado e o Rodrigo me ligou que o filho dele estava acabando de nascer. Então foi uma loucura, né? Já aproveitamos e fizemos a festa lá em Salinas. Total. Então, além da cachaça, eu te falei, né? Nós temos também o rádio, né? Tinha um rádio na venda do meu pai e outro em nossa casa. E a minha mãe, toda tarde, colocava o rádio, sintonizava na Rádio Aparecida. Acho que na minha casa só ficava na Rádio Aparecida. E toda tarde tinha a bênção do Padre Vítor, que ele tinha uma bênção, uma voz tão bonita, né? Que falava, ó Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil e tal. E a mamãe colocava a jarra de água e todos nós tomávamos aquela água. Ele benzia a água e tal. E aí eu comecei a procurar rádios, né? E não encontrava o rádio que tinha na venda do meu pai e na casa da minha mãe. Aí eu acabei, depois de muitos anos, encontrando. Mas aí eu já tinha um monte de rádio. Até achar esse. Então eu tenho lá também muitos tem a coleção de rádios. Ele comentou uma coisa agora, eu que acompanho a vida deles. Vocês são, tanto você quanto seu filho, a sua família, na verdade, é bem atuante dentro da comunidade católica. Sim. Em especial da Zona Sul, que é a área que vocês acabam, inclusive de ações sociais, de participar de ações sociais, de ajudar, uma série de coisas, não? Sim, nós estamos... eu nasci na Igreja Católica, né? E tive até na iminência de ir para o seminário, quando adolescente, ainda lá em Minas, né? Teve lá as Santas Missões, e aí a gente integrou muito, né, com os missionários, né? Que são os padres que coordenam a Aparecida, né? São os redentoristas, né? Mas acabei tendo que ajudar a família e não pude ir para o seminário. Mas a vida toda, tanto eu como o Rodrigo, a família toda, somos muito católicos, né? E temos uma interação muito grande. E o Dom José, assim como o Dom Fernando, foi o nosso primeiro bispo na Diocese de Santa Amaro, quando criada, né? Há 40 anos atrás. O grande parceiro, e todos os padres, né? Mas o padre Marcelo é uma pessoa, um querido amigo, parceiro, uma pessoa fantástica. Agora, o Frei Gil, seu outro padre que nasceu na Igreja Católica lá da Zona Sul. Enfim, a igreja, não importa o credo, né? Mas a igreja, você tem que ter fé. Nós não estamos aqui por acaso. Tipo assim, eu sempre falo para os amigos, você é um espermatozoide que deu certo, você é um espermatozoide que deu certo. Né? Nasceu de um amor. Né? E o amor de Cristo, o amor de Jesus, de Deus, é muito grande. Né? Então é isso, pessoal. A atuação tem que ser sempre pautada sabendo que tem um Criador. Né? E esse Criador que nos protege, que nos dá energia, né? Que faz com que a gente vença na vida. Isso mesmo, acredito muito nisso. Isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Seu filho, o Goulart, né? O Rodrigo, ele está já na vida pública, já está fazendo um trabalho maravilhoso. Na verdade, ele é uma continuidade do seu trabalho, né? Do que ele aprendeu com você. Né? O que tem mais pela frente? O que está te motivando? Por que você vai ser candidato agora a deputado mais uma vez, pelo visto? Espero que seja, por favor. Né? O que te motiva?
Porque, assim, você já tem uma vida... E nós dois já não somos adolescentes, né? Nossa, Acabamos de sair da adolescência. Antes dele responder, eu nem sou da política, já estou motivada. Gente, juro, de verdade, assim, motiva? Tantas coisas que na realidade, Paulo, que a gente a viu. vida pública, ela faz com que você tem que ter amor em tudo que você faz na vida. Perfeito. Tem que ter amor. É E gostar do que faz. Porque a política, você não tem sábado, domingo, dia santo. São todos os dias. E as pessoas têm problemas, às vezes, que nos procura. É 24 horas. Né? Meu telefone não desliga. Né? Então, você falou do Rodrigo, é uma continuidade melhorada, né? Que os filhos sempre superam os pais. Né? E anos atrás, ninguém acreditava que o Rodrigo seria parlamentar. O Rodrigo era muito tímido. Ele é vereador, ele é veterinário, inclusive. De formação. Aí o pessoal achava até que o Fabinho fosse sair candidato numa sequência, que ele é mais extrovertido e tudo mais. Mas aí o Rodrigo sempre foi muito centrado. Né? E aí, então, quando eu fui eleito deputado federal, logo veio no aniversário do Rodrigo, você vai ser candidato a vereador. Nós não podemos ficar sem um vereador aqui em São Paulo. Foi aí que nasceu. Olha. E o Rodrigo tem... a minha, que eu falei, ele não me surpreende, né? Porque eu sei o filho que nós criamos. Né? Cabe aos pais dar a base. Né? E eu não tinha tempo para dedicar ao filho, mas sempre aos finais de semana, as reuniões, eu os carregava comigo. E nas ações sociais, quer seja na Igreja Católica, quer seja na SOBEI, que é uma instituição filantrópica que nós temos lá na região. Na SOBEI hoje nós atendemos em média de 8 a 10 mil pessoas por dia. Né? Participamos ativamente da Feira do Brooklyn. Sim, na barraca. A Mayfest, a Brooklyn Fest. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, estamos lá desde a primeira feira. Né? Estaremos lá enquanto vida tivermos. Né? Então vai demorar muitos anos. Com certeza. Então o que me move é isso. O que me move são os compromissos. Né? E sempre a tempo. E eu nunca imaginei, Paulo, falar assim, eu vou me aposentar, eu vou parar. Pegar uma varinha para pescar. Eu gosto de pescar na atividade. Pô, pelo amor de Deus, você tem que ter gosto de vida. pescar também, né? Você tem que ter vontade de viver, né? E eu acho que tenho muito a dar. Eu tenho muito a colaborar ainda com a sociedade. Mesmo porque é o seguinte, eu fico assim, espantado de ver que as pessoas hoje não têm compromisso público com nenhum segmento. Muitos parlamentares são eleitos pela mídia social. Ele nunca encarou um segmento para discutir propostas daquele segmento e não vai discutir. Eles querem agredir. Nós queremos construir. E a gente espera, né, que o Rodrigo tenha um futuro grande aí na política, que ele está preparado. O Rodrigo cada vez mais está se preparando, mesmo agora com toda a atividade como secretário, vereador, licenciado e secretário, ele está fazendo mestrado, né? Está estudando, está fazendo cidades inteligentes. Né? Bacana. Então é muito importante que as pessoas se preparem. Né? E até pegando esse... Desculpa, não, pode falar. Pegando esse gancho, né? Que recado, que conselho você daria para o pessoal que está começando na área de eventos ou mesmo que quer seguir com a vida pública? Acredite naquilo que você se propõe a fazer. Faça com muito amor. Eu sempre digo também, crie um sonho. Acredite, ele será seu. Né? E será realizado. Ontem eu fui ao lançamento de uma televisão, de um canal de televisão, que é a 5ª maior rede de televisão do Brasil. Né? Um amigo que há mais de 20 anos, ele falava para mim, nós vamos ter um canal de televisão 100% para o esporte. E foi o lançamento ontem. Uma coisa maravilhosa. Então é o seguinte, você tem que acreditar naquilo que faz. O setor de vocês tem um campo muito grande. O Brasil é um adolescente que vai dar certo, muito embora muitos políticos torçam para que não dê certo. Vai dar certo porque o empreendedorismo puxa e vai fazer acontecer. Nós somos um país muito rico, tudo que se planta dá. O agro no Brasil é muito capaz. Né?
Eu, inclusive, tenho participado e participei anteontem no Museu do Futebol de um painel lá de sustentabilidade. O agro é o que mais preserva o meio ambiente, porque não existe agricultura sem água. Sim, é verdade. Então, existe muita miopia em todos os setores, né? E, infelizmente, nós temos aqui, hoje se debate, inclusive aqui nas mídias, né, que o Brasil pode sofrer mais uma taxa por comprar fertilizante da Rússia. Nós temos todos os ingredientes para produzir o fertilizante aqui, mas por causa de os setores, os ambientalistas míopes que temos no Brasil, você impede a extração de todos aqueles produtos que compõem o fertilizante. Né? Porque ali, no passado, teve uma aldeia, ali teve... Tem que fazer acontecer. Tem que fazer acontecer. Olha quantos ganhos, e produzir. Né? Teríamos. Né? Exato. Michel Temer tentou, até hoje, um amigo, Aldo Rabelo, estava dando uma entrevista falando, tentou explorar numa região do Pará. Nós temos lá uma enormidade de fosfato, uma série de coisas, não deixaram tirar 5% para produzir o fertilizante. Olha, que loucura isso. Na gestão agora do Michel Temer, né? Por causa dessas questões ambientais. Leis ambientais que você entra com um projeto para explorar alguma jazida, pode demorar 10, 20, 50, 200 anos. E é a realidade do Brasil, infelizmente. Nós temos agora a Guiana, é um dos países que mais está faturando, que mais aumentou o PIB por causa da exploração do petróleo. A parte do Brasil, né, é alguns anos-luz maior do que a da Guiana. Mas, pô... Não pode mexer. Não pode mexer. Eu tenho uma frase que eu brinco, eu falo, o dia que eu morrer, se eu não tiver dinheiro para ter uma lápide, bota um post-it, tá tudo certo. Assim, foi radicalmente contra o radicalismo. Ou seja, é questão de bom senso, ou seja, isso falta no Brasil hoje em dia, no mundo, na realidade, está faltando, né, posicionamentos antagônicos e a gente acaba esquecendo o bom senso. Agora, o que é importante para você que está nos assistindo entender é o seguinte, o Brasil é um país presidencialista, é o nosso regime, mas com uma característica gigantesca de parlamento, de parlamentarista. A gente precisa do parlamento, a gente precisa de deputados, de vereadores, de vozes. Boa, excelente termo, gostei, está inspirado hoje. De vozes que nos representem. Então, você que acredita no trabalho do parlamentar A, B, C, D ou E, não é esse o nosso trabalho aqui como Abrace, falar quem você deve votar. Mas se você tem algum parlamentar que você acredita, apoia ele. A gente precisa, nós precisamos, no setor de eventos, precisa do que a gente não tem a famosa bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada do agro, etc. Tal. Nós precisamos do nosso setor de eventos. É verdade, a bancada de eventos. Porque, na realidade, são pessoas que vão nos ajudar a transformar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Vão ter... Olha aqui, ele deu alguns exemplos hoje aqui de situações que o vereador, naquele momento, ou o deputado, pegou o telefone e resolveu. É isso. O Rodrigo lá, na época da pandemia, é o mesmo agora. CT, foi falar do CT, hoje a Abrace e o Sindiprom, a gente tem lá a liberação de caminhões, não é da forma como deveria ser, foi muito bem colocado, mas a gente só tem isso porque existe, naquele momento, um vereador que pegou o telefone e falou assim, vocês precisam atender, eu quero que você faça isso, por isso. Tem alguém defendendo a gente, os nossos interesses. Então, é importante que a gente entenda, nós precisamos apoiar os nossos parlamentares, para que o nosso trabalho, para que a gente possa continuar fomentando o nosso setor, gerando emprego, gerando divisas para a cidade de São Paulo. Eu tinha que aproveitar hoje para fazer essa defesa. Que delícia, eu adorei. É uma coisa que precisa bastante. 2 últimas perguntas você faz. A penúltima eu faço... Essa aqui é minha. Tá bom. Essa aqui é minha. E tem aquela famosa também que a gente faz sempre. Eu acho que eu já vou partir para a famosa. Então, posso? Perfeito.
Não, eu acho que, assim, de verdade, eu estou muito surpresa com tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Realmente, bacana, assim, né? eu acho que você consegue ter um olhar um pouco diferente, né? De um outro lado, que a gente vê o quanto é importante a gente estar junto, a gente estar trocando, a gente estar perto, e que com certeza a gente vai conseguir uma contrapartida também muito positiva. É isso aí. Né? Então, assim, de verdade, estou muito feliz mesmo, bacana. assim, mesmo. Bacana. E aí, para fechar, antes do Paulo terminar, conta um pouquinho pra gente quem é o Antônio Goulart por Antônio Goulart. Antônio Goulart é um cidadão comum, né, que vive os mesmos problemas de cada um dos cidadãos, né, cada uma das pessoas, dos seres humanos, que tem uma família fantástica, maravilhosa, que vive intensamente a família, mas que também curte a vida, né? Eu gosto de viver, gosto de trabalhar, gosto de frequentar boteco, gosto de ir ao futebol, enfim, você tem que viver com alegria, né? Outro dia eu vi uma charge aí, um garotinho, um andador, e um velhinho de 95 anos com outro andador, falando que são muito iguais, que essas pessoas estão aí vivendo quase que iguais, né? E que você tem um intervalo da vida, aproveite esse intervalo, né? Você tem o início e o fim da vida. Então nós temos que viver intensamente o intervalo. Viva, curta a vida, ame as pessoas, toque as pessoas, olhe nos olhos, né, para falar, entendeu? Trabalhe com a verdade, né? E, enfim, e de preferência curta o Corinthians. Com certeza. Corinthians é uma coisa maravilhosa. E a minha família inteira do meu pai é corintiana, são 5 irmãos. O meu avô, então, desde que eu sou muito pequena, ele é muito presente, sabe? Na minha vida, assim, eu tenho muitas lembranças positivas de momentos de família, todo mundo junto, com todos os primos, vamos no estádio, né? Então eu tenho isso muito presente na minha vida. Quem é também? O Paulo Ventura, presidente da UBRAF, Sim. ele é corintiano também, acho que tem cadeira, lá tem, enfim, tem alguma coisa lá no estádio. Nossa, gente. Eu encontro com ele de vez em quando. O Ragazzi. Corintiano? O Ragazzi também tem. Nossa, gente, eu acho Você vê, que... pessoal, e o que é importante da vida também, quando você realizou um projeto, cuide dele, né? E crie novos projetos. Você não pode achar que parou por ali. Se você não tiver objetivos, sonhos, você não vai vencer. Esse é um grande segredo, hein? Esse é um segredo, porque na hora que você para, é o que acontece muito com as pessoas que se aposentam, né? Por exemplo, ele perde um pouco de... E agora? Foi o que ele falou da varinha, eu acho, de pescar. A gente pode pescar também, Tem né? amigos mais jovens que eu sou muito jovem, né? Mas mais jovens que eu, que falam, não, me aposentei, eu parei. Pô, daqui a pouco aquele cara tá velho, tá? E eu me rejuvenesço a cada dia. Eu acho que o dia que precisar, eu vou tacar até um botox. Eu também acho. Goulart, eu só posso te agradecer pela gigantesca gente. Primeiro, pelo trabalho que você e seu filho fazem pela gente, pelo setor, o impacto que tem, pela oportunidade de nos dar voz. Eu acho extremamente importante isso para a gente. Agradecer por você ter, eu sei que a tua agenda é sempre corrida, você poder bater papo com a gente hoje aqui com a gente. Em nome de toda a diretoria da Abraço e em nome do pessoal também. Obrigado, adorei. Obrigado por estar aqui. Última pergunta. Palmeiras tem Mundial? Nunca vai ter. Meus bisnetos, tataranetos... Ninguém vai ver. Nunca vão ver. Você que é palmeirense é só brincadeira, tá? Não teve e nunca terá. Obrigado, muito deputado. obrigada, foi eu ótimo. que agradeço a Deus por colocar pessoas tão maravilhosas como vocês na minha vida, na vida da minha família. E estamos aqui à disposição. São 2 entidades tem várias entidades, mas o BRAF, o SEBRACE, o ABRACE, são todas entidades, né? O SEBRACE é uma entidade também que a gente atua muito, né? Além do ABRACE, que são faróis assim, na minha atuação no setor de eventos da cidade de São Paulo. Então, eu sou um aluno aqui pronto para aprender, com a cabeça aberta. Então, nos ensine, nos demande. Quem aprendeu muito aqui hoje foi a gente. A você que está nos ouvindo, que assiste, espero que você tenha gostado desse nosso episódio. Eu amei. Eu adorei. Então, tá bom. Esquece de dar o joinha. A gente está no YouTube e no Spotify. Quinzenalmente, nossos episódios estão no ar.
Beijo grande para todos. Muito obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.